Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra estar falando aí. E, na verdade, tirando sarro, né, do Flamengo que perdeu aí. Vamos ver as reações da galera aí, sentando a madeira, sentando aquela pedrada mesmo pra judiar, zoando o flamenguista. Acompanha aí, então, rapaziada. Rapaziada, eu vou dizer uma coisa. Talvez esse seja um dos pós-jogos mais difíceis que eu vou fazer aqui no Instagram. Porque, assim, a gente tomou 4 gols. Um acidente, o gol do Eric Pulgar ali no começo do jogo. E 3 erros, cara. Só que quando você enfrenta um adversário desse tamanho, você não pode errar. O Flamengo fez uma fase de grupos perfeita. O Flamengo fez uma fase de grupos, eu posso classificar como perfeita. Passou em primeiro, fez o que tinha que fazer. Infelizmente, pegou um Bayern de Munique, que veio jogar descansado também. E a gente não conseguiu ganhar. A gente não conseguiu vencer, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. A gente já tinha falado que era um jogo para quem errasse menos. O Bahia errou menos que a gente. A gente, infelizmente, errou mais. E aí quem erra mais, sofre. A gente errou mais e acabou sofrendo. Perdemos o jogo. Estamos eliminados do Super Mundial. Levanta a cabeça. Vamos levantar a cabeça, porque daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Tem muita temporada pela frente. Infelizmente, os favoritos hoje eram o Bayern de Munique. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra, não deu para o Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair um campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã,
o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos da temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os três tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir, é muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Tava calor aqui, tá calor aqui. Mas, ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, no Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City caiu de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E como o Piperno falou do intercâmbio, é exatamente isso. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo, não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. A eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique. Tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique. Então, jogou bola contra o gigante da Europa. E teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também. Porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula. Também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar,
o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo. Tem uns vagabundos que vão querer diminuir o que foi esse jogo. O Flamengo tomou 4 gols com erros, né? Erro de saída de bola, até o terceiro gol deles que foi bonito, sai de uma bola, um passe do Luiz Araújo que acaba, um chute do Luiz Araújo que acaba caindo no pé do jogador do Bayern. Então, não pode errar contra um time como o Bayern. O Flamengo conseguiu errar 4 vezes, foram 4 gols de erros, né? O primeiro gol, um gol contra, o segundo gol, uma bola desviada, também uma jogada errada, um vacilo da defesa. O terceiro gol, esse que eu falei do Luiz Araújo. O quarto gol também, de um passe errado. Não se pode errar contra o Bayern. Eu tô suado, tô todo suado aqui. Por quê? Porque eu joguei junto, cantei junto aqui na arquibancada. Eu cantei junto com o time. A torcida do Flamengo tá de parabéns, arrebentou. Mas é isso, o Flamengo foi gigante, o Flamengo foi pra cima. Teve a defesa do Neuer no primeiro tempo. Teve ainda outros lances que o Flamengo teve chance de fazer bola na rede aí no finalzinho. O Flamengo pressionando. Eu acho que o que a gente tem aqui é certeza de que deu jogo e o Flamengo, o Flamengo foi pra cima, o Flamengo botou o Bayern ali recuado em vários momentos, o Flamengo indo pra cima, pressionando. Teve uma hora no jogo quando o Flamengo faz o segundo gol, o Flamengo tava em cima dos caras. Mas é isso, cara. Time alemão, que você não pode errar, o Flamengo errou, mas jogou demais. Então bora, rapaziada, começar aqui mais um vídeo para finalizar, né, essa resenha aí, falando sobre Flamengo que perdeu, os caras que comentou aí, e aí as reações dos flamenguistas aí, chorando um pouco, né, na verdade, porque o Bayern engoliu aí, jantou. Na verdade, o Flamengo não jogou bola a respeito. O Flamengo tava fazendo, eles falavam, sentado, calado, tipo, o Bayern mostrou para que veio, mano. Eles começaram a mexer, quando eles tomavam o gol, eles reagiam. Na marcação, etc., eles adiantavam, etc. Mano. Engoliu o Flamengo, na minha opinião. O Flamengo tentou jogar, mas eles botavam o Flamengo no seu devido lugar. Foi o que eu vi, né? Esse foi o jogo que eu assisti aí. Então, sem chance para o Flamengo aí. Então, teve como os caras aí comentar a respeito que o Flamengo foi bem, não sei o quê. Não, mostrou um pouco de raça, mas não passou disso. E é o mínimo que o Flamengo tinha que mostrar, né? Pelo salário que essa galera ganha. Então, vocês viram os caras comentando aí, as reações dos caras. Cada um fala o que quer, né? O paparazzi aí chamando o pessoal de vagabundo, etc. Vai ter uns vagabundos, etc. Mas, pô, o seu time não teve capacidade, meu amigo. Ó, pega o barquinho junto com o Botafogo e tchau. Galera, vamos ficando por aqui e até a próxima aí.